E aí, pessoal, até que enfim, então a gente está aqui no nosso relançamento do Quartatech. É isso aí. A gente vai começar falando das diferenças, vamos falar do Watson Assistant, fala de assistentes, né? Assistentes, chatbots, Uhum, mas a gente vai falar com aqui da plataforma da IBM, certo, Duda? isso mesmo. Então, a gente vai falar um pouco o que que mudou da versão 1 para a versão 2, que na verdade a versão 1 já foi várias versões, né? Que o Watson Assistant, que é conhecido hoje, ele já foi chamado de Watson Conversation, Watson Dialogue, já passou por várias mudanças, mas acho que a mudança mais considerável que a gente teve até hoje em questão de arquitetura, em questão de forma de desenvolver, em como pensar do escopo e tudo mais, acho que a maior mudança que a gente teve até hoje foi agora, né, pai, dessa V1 para V2. Então, a gente vai passar por todos os elementos ali dentro do Auto Assistant, a gente vai mostrar para vocês a diferença, a gente vai mostrar a versão 1, versão 2, tudo certinho. Então, vai ser um vídeo bem legal, sem corte, estamos aqui gravando. Então, Então, assim, tudo a pode gente não acontecer. sabe quanto tempo o vídeo vai durar, a gente só vai passar tudo que der para vocês aqui. Beleza. Vamos lá, gente. O seguinte, eu estou aqui já com a tela do Watson Assistant V1. A ideia não é ficar ensinando passo a passo como é que usa o Watson V1, tá? Se vocês acharem que é interessante ter um vídeo explicando o Watson Assistant V1, bacana, mas Comenta aí. comenta, gente, sugestões, comentários, perguntas, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Uhum, A ideia é mostrar para quem conhece já alguma coisa, bastante gente conhece, quais são as diferenças do V1 para o V2, até para pensar numa migração, numa uhum. modernização. Então, Duda, qual que é o primeiro item que a gente poderia falar de mudanças que tiveram entre o V1 e o V2? Inclusive, a gente vai falar de um V3 que está dentro do Orchestrate. Vamos lá. Qual que Sim. é o primeiro item? Então, eu acho que o principal é a arquitetura, porque antes o que a gente tinha na V1, que meu pai vai abrir aqui para mostrar para vocês, a gente tinha basicamente três estágios ali para a gente conseguir desenvolver o diálogo do nosso chatbot. Então, a gente primeiro treinava as intenções, depois a gente tinha outra tela para treinar as entidades, depois outra tela onde a gente criava os nós de diálogo, que cada nó corresponde uma interação de uma conversa. Então, a gente precisava fazer esse desenvolvimento por etapas. Então, a gente precisava pensar nas coisas de uma forma separada, assim, vamos dizer assim, Exatamente. E montar depois, né? Ou e seja, montar depois. eu tinha que pensar quais são as intenções para um determinado diálogo, para aquilo que eu queria compor o meu assistente, né? Meu conversation designer, né? Uhum, Baseado no conversation designer, eu tinha que colocar as intenções. Ah, ele quer fazer uma saudação, ele quer fazer uma reclamação, ele quer fazer um pedido. A gente tinha o que a gente chamava de intenções que a Duda acabou de falar, né? Então, por sim. exemplo, agendar. Eu colocava exemplo, isso aqui é NLP, né? Então, Natural Language Processing. Através desses exemplos, o sistema aprende, Uhum, né? Pelo padrão. Então, esse era o primeiro passo. Depois a gente vinha nas entidades, né, Duda? sim. O que que é entidade? São palavras-chave, né? Então, por exemplo, se ele falar unidades, então eu coloco uma lista de unidades, unidades para fazer, por exemplo, no caso aqui, agendamento, que a gente vai mostrar para vocês rapidamente. Então, Grajaú, Interlagos, isso aqui é palavra-chave. Se dentro dessa intenção, quais palavras-chave foram encontradas? Isso aqui é entidade. A partir do momento que eu estou satisfeito com as intenções de entidades, eu tenho que partir pro diálogo que a Duda estava comentando. Sim, que é onde a gente vai conseguir relacionar essas intenções e entidades e criar essas respostas e fazendo esse diálogo. Então, essa foi a mudança mais brusca, porque na V2 a gente não tem mais isso separado, a gente não tem mais o diálogo, né? A gente tem as actions, que são ações. E cada ação é um assunto. Então, o que seria antes uma intenção, hoje poderia ser uma action. Acho que se pode dizer assim, né? Sim, exatamente, porque aqui quando a gente fala de diálogo, né? Uhum, Ou seja, qual é o diálogo, né? Qual que é o diálogo que tá se iniciando, né? sim, Ah, ele falou bom dia, então o seu chatbot vai responder bom dia, vai responder olá, como vai, como posso te ajudar, coisa do tipo. sim, O que que é interessante, Duda, da mudança que a IBM fez para Action, por quê? No fundo, entendeu-se que quando alguém conversa com um chatbot ou um assistant, na verdade ele precisa de ajuda para alguma coisa. sim. Então ele precisa de uma ação. Eu não quero só bater papo, eu não quero buscar informação só. Uhum. Que buscar informação é também uma ação. Ó, me busque e me traga essa informação. Sim, Então, mudou. O que a gente falou de entidades, intenções e tudo mais, depois eu venho para cá e eu crio o diálogo. Nesse diálogo, eu vou usar as entidades que eu previamente configurei sim, e as intenções. Vou dizer, olha, para ele entrar, o que que vai disparar ele entrar nesse diálogo? sim, sim.
tá? Uhum. Você ia comentar alguma coisa, Duda? Eu ia deixar claro que as hashtags são intenções e os arrobas são entidades e o cifrão são os valores das entidades. Só para deixar claro aqui, caso alguém não conheça a terminologia, esteja um pouquinho perdido aí, essa é a forma que a gente usa para referenciar, igual o hashtag do Twitter mesmo. É isso aí. Então, eu estou dizendo assim, ó, diálogo é para entrar aqui, se você entender que a intenção do usuário, do cliente, É agendar. é agendar, que é Sim. aqueles exemplos que a gente mostrou. E aqui é o que a gente chama de slot. Uhum. Então, já que ele quer agendar, eu vou ter que perguntar algumas coisas, qual a especialidade que Como ele se fosse um quer. formulário, né? Formulário. É o Uhum. formulário de um chat, chama-se slot. Sim. Perfeito. Uhum. Aí eu tenho aqui especialidades, sysdate e assim por diante. Tudo bem, gente? Então, eu tenho uma entidade que ele tem que reconhecer como data, por exemplo, especialidade que eu listei numa entidade, e digo para ele a resposta do usuário, guarde na variável que aquilo que a Duda falou. Se eu tenho um Sim. cifrão aqui, né, significa uma variável que vai ficar agora na sessão. Certo. Então, guarde aqui para mim. Isso aqui, por um acaso, para quem conhece, é uma variável que veio de sistema. Então, quando eu conectei, eu mandei o nome do usuário que conectou. Então, gente, eu vou fazendo todas as perguntas. Uma vez que eu tenho todas as perguntas, eu vou fazer dar a resposta aqui embaixo. Sim. Então, eu vou usar o nome e vou dizer, olha, consulta especialidade, a variável especialidade, e assim por diante. Isso aqui é um pouco da dinâmica, né, Duda? Que a gente está falando da arquitetura. E para Sim. mostrar para vocês, vamos para o Orchestrate. Sim. O Orchestrate é a última versão de um sistema de orquestração de assistentes e de agentes. A gente vai falar de agentes aqui também. Hoje não, a Mas gente vai futuramente. futuramente. Então, isso aqui é, gente, a última versão é o que tem de melhor e mais moderno na IBM para os assistentes e assistentes mais inteligentes com agentes, que a gente vai falar Sim. nos vídeos aqui ainda. Sim. Mas olhando aqui, para a gente notar a diferença que a gente estava comentando, vou entrar aqui no build. O agente, a gente vai falar, como a gente já comentou, Assistant Builder. Então, Assistant Builder, gente, pode se ler Watson Assistant V2, tá? A gente tem o mesmo assistant que nós desenvolvemos aqui, que é o Clínica, que é Uhum. exatamente aquele, só que já na nova estrutura, certo? Sim. Que é Na nova exatamente arquitetura. na nova arquitetura. Então, vocês viram lá que eu tinha intenção, entidade, vou criando os slots para fazer as perguntas. Aqui é diferente. Se eu vier aqui, a gente criou o mesmo, Mesmo escopo, as mesmo mesmas escopo. perguntas, as mesmas respostas, só para vocês realmente verem que a estrutura é diferente, A mas a gente estrutura é consegue outra. chegar no mesmo resultado. Perfeito. Aqui, ó, agendar consulta, que é aquilo que a gente Uhum. estava comentando. Eu, Então, o que antes a gente teria que ter treinado os exemplos na intenção, depois treinado os exemplos nas entidades, já ter capturado essas palavras-chave, ó, aqui o que está mostrando seriam os exemplos das intenções. Aqui, dentro dessas actions, e a cada um desses steps, que está numerado ali, um, dois, três, é cada step, que é o passo dentro da ação. Então, é agora dentro desse bloco, né, de conteúdo que a gente já tem e já consegue categorizar. Eu acho que isso também é sim, uma coisa que foi muito boa, porque antes, a cada interação do usuário, ele batia e verificava cada nó de toda aquela árvore de decisão do diálogo. Aqui, se ele entrou dentro do escopo do assunto que você está falando, ele não vai sair mais, ele já fica muito menos suscetível a erro, porque ele já está preso dentro daquele assunto que ele sabe que você está falando, né? perfeito, perfeito. Então aqui o controle é muito mais interessante, o Uhum. fluxo é muito mais visual. Eu tenho aqui uma ação, essa ação começa, eu interajo com o usuário, até que chega no momento que eu faço um end action. Então eu E tenho, ele encerra. ele encerra, eu tenho Isso um end. também é um recurso que também não tinha no diálogo, não tinha um momento que você falava, olha, essa é a última interação de um assunto, depois que a pessoa passar daqui, acabou. Não tinha como demarcar isso. Então, aqui a gente consegue marcar isso também, e no momento que a gente for analisar essas conversas, a gente consegue entender, ah, não, realmente os usuários estão chegando até o final dos seus diálogos, eles estão conseguindo resolver o problema deles. Então, com essa funcionalidade, a gente consegue ter esse controle muito mais específico, né, pai? Exatamente. E aqui, olha só, quando eu começo uma action, é aquilo que a gente fazia intenção para depois fazer o diálogo, aqui não. Quando eu começo a action, eu já digo, para se chegar nessa action, tá aqui os exemplos de possíveis Input. interações, inputs que vem do Uhum. usuário. Se for isso, baseado no NLP também, né, que aqui a gente também está usando o Natural Language Processing, ele vai cair aqui. Caindo aqui, ele vai para o step. Então eu tenho um action e eu tenho dentro de action, eu tenho steps. Sim, Então é muito claro quais são os steps. Lá, igual tinha lá, só que eu tinha aquelas caixinhas de diálogo, sim. eu tenho aqui os steps que eu vou perguntar qual a especialidade. E tem uma coisa bacana, que aqui eu tenho bem claro o que que eu vou dar de
output para esse usuário, qual é a Uhum. mensagem que eu vou dar para ele em resposta, né, com a interação que eu vou fazer. E se eu quero perguntar algo, eu já vou deixar muito claro o que que eu quero fazer aqui em termos de pergunta. Eu quero fazer um option, vou dizer para ele sim ou não. Aqui no caso é option, mas eu estou aqui colocando, deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, isso aqui é o option. Eu Sim, coloquei uma lista, né? sim. Então já digo para ele que eu estou aguardando que ele escolha uma das opções dessa lista. Uhum. Eu poderia colocar aqui um texto livre, eu poderia colocar um regex, dizer, Uma olha, data, um uma data. número. Eu digo, lá no Data. Assistant eu não tinha isso. Sim, Eu só dizia o seguinte, ó, espere pela resposta do usuário. Então, gente, melhorou muito, né? Então, eu vou sim, fazendo isso, e a outra são três coisas. O que eu mostro para o usuário como interação, normalmente eu vou fazer uma pergunta, o que que eu espero de resposta num formato, se eu quiser um formato, eu posso deixar livre um texto, né? sim. E o que que eu quero que ele faça depois que ele terminar isso aqui. Então, eu vou falar para ele, olha, você vai para uma outra action, você usa uma extensão, ou seja, eu vou fazer uma integração fora com uma API, coisa do tipo, Que tá? faremos em outros vídeos Que aí. vamos fazer nos outros vídeos. Eu quero que você faça um search. Aqui eu posso usar LLM, RAG, que a Sim. gente também vai mostrar em outros vídeos. Que Você- seria buscar uma resposta relevante dentro de uma base de dados de informação que você poderia ter, enfim. uma base de conhecimento qualquer que pode estar lá no banco de dados vetorial. Uhum. Isso aqui é uma coisa sensacional, né? Sim, Conectar um agente. Então, eu quero fazer o transbordo para um ser humano, né? sim. Baseado aqui nas respostas e tudo mais. Ou end action. Isso é muito bacana que quando eu estou É fazendo que a gente analytics, comentou, né? que É. você acabou de comentar. Quando a gente está fazendo analytics, né, dessa conversação, e eu quero entender se isso está com qualidade, está eficiente, eu consigo saber que uma action foi iniciada, uma interação e foi finalizado. Sim, Então isso é bacana, tá? Então eu posso fazer tudo isso. Isso aqui é uma grande mudança, né? sim, Outra sim. coisa, desculpa, fala aí, Duda. Não, pode continuar, desculpa. E aí, Duda, vamos partir para outros pontos, né? Então, Sim. assim, o que mais que muda, né? Então, entre o assistant, né, na verdade, com o dialogue e o action. Sim. Então, acho que também é interessante falar que a gente tem um tratamento de erros muito mais refinado na nova versão, porque o que a gente tinha na V1 era o quê? Era o anything else, né? Qualquer caso que ele não tivesse sido previamente treinado, ou qualquer coisa que não tivesse ali no diálogo, ele entrava nessa caixinha de anything else e dava aquela resposta padrão de desculpe, não entendi. Beleza. Agora, na V2, a gente tem os fallbacks e a gente tem fallbacks específicos para diferentes situações. Então, a gente tem um fallback para quando a pessoa fica presa ali no mesmo step e ela tá, às vezes, pediu, sei lá, para verificar o CPF. E a pessoa tá escrevendo outra coisa, não verifica o CPF, então tem uma resposta para isso. Caso a pessoa fale palavrão, tem uma resposta para isso. Caso a pessoa solicite falar com o humano, ele também já tem um tratamento de erro específico para isso, porque ele já tem meio que o pré-treinado, alguns valores ali, alguns inputs, como se fosse uma intenção, e ele já facilita isso pra gente, né? Então, Eu acho que isso é uma grande mudança, uhum, que é bem interessante, fica bem mais interessante sim. para a gente acompanhar, tal. Tem um negócio que eu gosto, que é essa questão aqui de debug, Uhum. né? A parte de funções, ou seja, eu estou agora fazendo um teste com o meu assistant, eu quero saber quais são as variáveis que estão sendo alimentadas, por exemplo, numa integração. Ah, isso também é muito bom, porque na V1 a gente não tinha nenhuma tela, um ambiente para a gente observar todas as variáveis que foram criadas, para a gente conseguir organizar, ver os valores atuais, enfim, como é que tá essas variáveis. E aqui nessa nova versão a gente tem uma tela certinha onde a gente consegue ver. Antes a gente precisava olhar em cada nó de diálogo, ver cada variável, o que está acontecendo ali. Então aqui na V2 a gente também já tem essa organização, assim, uma lista, vamos dizer assim. Exatamente. Posso acionar aqui o debug, por exemplo. Uhum, Então, se eu falar aqui, quero agendar, né? sim, Agendar consulta. Então, como eu faria no Dialog, da mesma forma, né? Ele já está acompanhando aqui no debug a que ponto que eu estou, né? E eu vou seguindo, né? sim. Então, eu vejo em cada passo aonde que ele está, Uhum, tá? Então, isso aqui não muda muito nesse sentido no visualização, né? Mas eu tenho agora essa possibilidade de acompanhar. E se eu mudasse aqui, fizesse um regression, né? Falar de resultado de exame, né? Por exemplo, não sei se ele vai deixar aqui, se eu deixei configurado o regression. Ou seja, gente, estou mudando de assunto, tá?
Sim, então, digression seriam É, digressões, ele que não é foi. quando a gente sai de um assunto para o outro. Então, vamos supor que você está falando com uma pizzaria e você quer fazer um pedido. Aí você fala que quer fazer um pedido, só que aí depois você fala, não, peraí, mas qual o horário de funcionamento da pizzaria? Aí eles te respondem e depois você volta a fazer o seu pedido. Isso seria uma digressão. Você saiu e voltou para o fluxo. Perfeito. E aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Change Conversation Topic. Ele está Sim. desligado, por isso que ele não foi aquela hora. Ah, então, justamente, ele Ó, está desativado. Então, nesse fluxo, a gente está meio que dizendo que não faz sentido ter digressões. Não faria sentido fazer essa saída. Então, isso também é uma coisa que no desenvolvimento a gente vai analisar se é um escopo que faz sentido deixar a pessoa sair e voltar, ou se ela vai sair do fluxo e não vai voltar, enfim. é lá. São coisas que vai depender do seu caso de uso, né? Exatamente. Então, pessoal, assim, condicional, né? A gente vai falar de bastante coisa durante essas conversas. A ideia não é Sim. falar só de chatbot nem de assistentes, né? Aham. Mas a outra coisa eu quero fazer uma integração. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui, nesse caso, o resultado de exame. Eu poderia buscar realmente o resultado de exame Sim. num sistema da clínica, do hospitalar ou do laboratório, e eu posso aqui facilmente, né? Aí tem a diferença dos dois, né, Duda? A diferença é que aqui eu tenho um webhook. Sim. Eu coloco uma URL, um endpoint, e Uhum. vou buscar. No Dialog, na versão 1, eu só tenho um webhook para Sim. usar em qualquer lugar. O que significa? Ah, isso é ruim? Depende do ponto de vista. Como é que eu resolvo, Gama, se eu tenho diferentes chamadas para diferentes APIs? Esse Aham. webhook, ele se torna um broker, ou se torna um gateway para os Vai outros. chamar Vai vários. chamar vários, tá? Aham. Então, beleza, isso resolve, mas aqui ele é um pouco mais interessante. Sim, Eu porque tenho a uma gente tem as integrações, né? eu tenho as integrações, Uhum. né? Nas integrações eu consigo, já tem algumas coisas meio pré-prontas, né? Para conectar com o Twilio, fazer com o telefone, o Sim. Zendesk, né? Para o pessoal de atendimento, SMS, Facebook Message, ou eu faço um build custom integration extension, na verdade. E, gente, isso aqui é baseado em um Open API. Eu coloco o nome aqui, né? Da minha integração, SAP, o que seja, né, que você está integrando, coloca uma descrição, e o que ele vai pedir de cara aqui é um OpenAPI, ó, baseado Sim. no OpenAPI, Uhum. ou seja, Já padrão é muito mais Swagger. seguro, né? Muito mais Sim. seguro, ou seja, eu tenho uma assinatura, né, eu tenho um contrato de uso dessa API. O que significa? Quando eu coloco webhook, não existe controle do Watson Assist Dialog de quais parâmetros que eu vou enviar, que eu tenho que enviar, e o Uhum. que que ele vai me retornar. Sim. Quando eu faço isso aqui, ele tem como contrato os parâmetros que eu tenho que enviar, que ele está esperando, e o que que ele me retorna. Sim. Então, na hora que eu estou É ali uma dupla verificação uma ali, dupla né? verificação. E aí, os campos que eu vou usar dentro da action, que a gente vai mostrar tudo isso, Uhum. tá assinado. Ou seja, eu sei que vai vir ali um nome e vai vir endereço, ou vai vir endereço e vai vir CEP, por exemplo. Sim. Então, eu já posso usar esses campos. No outro, eu tenho que saber o que que volta e eu tenho que dizer, olha, nesse JSON que voltou, aqui dentro tem um campo do tipo tal, tá? Sim. Então, isso é um pouco Aham. da diferença também que eu acho que melhorou muito. Que mais, Duda? O que que a gente tinha aqui de que a gente tinha Dá uma anotado? olhada aqui na nossa colinha. Então, tem Analytics, a parte de visualização das actions, as transições Jump to. Isso é interessante falar. Ah, as transições de fazer o jump, por É. exemplo. O caso do jump, gente, o que que é o jump? Eu posso, num determinado momento, e aqui até tem o jump to aqui, ó, Uhum. né? Eu poderia aqui, ó, ele, depois que ele fez todas as perguntas, especialidades, lembra que eu tenho aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, opa, aqui não. Aqui eu já estou pulando aqui, fazendo um spoiler do que a gente vai mostrar para vocês com Generative AI. Se eu vier para cá e eu colocar aqui agendar consulta, eu tenho aqui, ó, eu pergunto qual a especialidade, né? Ele vai guardar aqui para mim. Depois que ele respondeu, ele passa para o próximo, né? O que que era antes na versão 1? Eu tinha uns slots. Então, eu coloco aqui que ele tem que olhar para as entidades que está dentro de especialidade e a pergunta que ele vai fazer está aqui, ó. Qual a especialidade? Do Sim. jeito que está lá, só que é diferente aqui, um formato diferente, né? E aí, guardando nas. Opa, desculpa, eu coloquei o nosso OBS aqui, nossa gravação, tá vendo? Tudo pode acontecer. É, então, qual a especialidade? Então, isso aqui muda. E aí, depois que ele fez todas as perguntas, né? Fez pergunta a pergunta aqui, Uhum. ele vem aqui para baixo e lá eu tomo uma decisão, que caminho que ele vai seguir. Uma delas é Jump To. E o Jump To no Dialog permite que eu vá para qualquer lugar. Ele Sim. chama-se Jump To. Eu Sim. posso ir
para um child node aqui. Posso jogar aqui para baixo. Posso jogar para um outro cara aqui em cima. Posso jogar para onde eu quiser. Que Então, porque na V1, né, a gente não tem aquela separação das actions, como a gente comentou, porque as actions é como se fossem blocos de assunto. Então, como é uma árvore de decisão para tudo, de um nó, você pode pular para o outro, você pode pular para o outro. Então, é isso que ele é tá falando. interessante, É, parece ser bacana, porque eu tenho uma liberdade bem legal aqui de fazer o que eu quero. Eu faço um jump to para cá, sim. jump to para lá. Mas isso não é legal, porque veja, eu entrei num diálogo e agora eu começo a pular de um lado para o outro. Por isso, eu não tenho controle desse fluxo de diálogo. De novo, dependendo do caso, alguém vai me dizer, pô, mas isso é legal. Mas fica um pouco bagunçado no geral se eu tiver um assistente bem grande, se eu quiser ter controle, fazer um fluxo de analytics, entender como é Uhum, que estão essas conversações, se está tendo eficiência nessas minhas conversas. sim. Aqui eu não faço ideia, aqui é difícil. Aqui já não. Aqui eu vou ter sempre, em qualquer um desses steps, uma possibilidade de fazer um negócio muito específico. Go to sub-action. Sim. Então, eu estou dizendo, cara, eu posso sair daqui, mas para uma action. Ou seja, imagina que eu estou pedindo empréstimo e aí ele precisa agora eu estou dizendo para ele, olha, qual é a sua renda, quantos filhos você tem, onde você mora. Aí eu falo, olha, baseado nisso, então vamos para outra action, que é um empréstimo pessoal, porque esse Sim. tipo de empréstimo você não tem. Eu mando para uma outra action que começa um fluxo de action de empréstimo pessoal. Sim, então você está dentro de um assunto e dependendo de como surgir essa interação, você pode ser encaminhada para outro assunto e tem muito menos chance de se perder do que como seria na V1, porque na V1 você encaminharia ele diretamente para um nó de diálogo, que seria como se fosse um step de dentro de uma action. E aqui não, você encaminha para uma outra action. Então ele vai caminhar pelo fluxo de uma forma muito mais certeira, você vai ter uma experiência mais fluida, né? E Então aí você ele pode já ter, consegue organizar e sim, blocar melhor esses assuntos para ele não sair, não fugir. e você pode fazer aqueles controles do tipo, eu tenho uma action que vai falar de empréstimo. Uhum. Eu faço algumas perguntas para esse cliente, e baseado nas respostas, eu jogo ele para uma action para aquele tipo de empréstimo. Ah, sim, você traça um perfil, Eu assim, vamos traço um dizer assim. perfil, ou Uhum. eu traço um perfil, de repente, vamos pensar em investimento. Eu vou fazendo perguntas para ele. Você costuma investir no que tipo de investimento? Você é mais agressivo? Você gosta de ter diversidade de investimento? Eu começo a perguntar coisas para entender o perfil. Uhum. E aí eu faço um go to sub-action numa ação específica para esse meu cliente. Ou então estou vendendo seguro. Olha que legal Sim. esse papo, Uhum. né? Veja, gente, por isso que tem que ter essa inteligência de negócio por trás. Veja que a gente está começando a falar de negócio aqui, perceberam? É inevitável, né? É inevitável. Então, Uhum. assim, quando eu tenho desenvolvimento baseado só em conhecimento de NLP, baseado em como desenvolver uma action, em como desenvolver um assistente, isso pode ser um fracasso para o projeto. Sim. Quando a gente começa a entender não só tecnologia, mas entender o negócio, que é exatamente isso. Poxa, esse cliente pode ser um possível investidor. Eu tenho que fazer algumas perguntas para tentar capturar dele Uhum. qual é o perfil. E o que é legal, gente, eu poderia interagir com um modelo de IA para dizer, olha, tá aqui os parâmetros do que ele me respondeu, qual é o perfil dele? Uhum. Sim. Eu posso aqui usar um NLP, que é que eu estou usando o Assistant, mas eu conecto no modelo de IA que eu fiz super especializado, que consegue, baseado nessas respostas, e aí Sim. eu posso pensar em saúde, em investimento, posso pensar em empréstimo, posso pensar em geração de novos negócios, Uhum. tudo. Então, veja, gente, Sim. o vínculo que eu estou fazendo aqui, Duda, que é importante, de tudo isso que a gente desenvolvendo, ou seja, não é para conversar, bater papo, né? O chatbot tem um nome muito infeliz chamado chatbot. Eu vou bater papo. Não, a ideia não é essa. É um Sim. assistente que tem action. Esse assistente está ali para me ajudar, ou seja, o nome está dizendo um assistente, Sim. para uma ação. Eu tenho um problema, eu tenho alguma coisa que eu preciso resolver. Então, isso é bacana. Eu consigo fazer essa, né? Por que que eu tenho good to sub action? Para isso. Eu posso fazer uma action que eu quero entender que empréstimo que ele quer. O que que você quer fazer com o dinheiro? Ah, eu queria comprar uma motocicleta. Opa, esse é um Uhum. empréstimo para compra de veículo. Sim. É Sim. o outro, não é empréstimo para a área de agricultura, empréstimo pessoal, que poderia Uhum. ser um empréstimo pessoal no Sim. caso, mas eu consigo filtrar e fazer o good to sub-action. Então, eu tenho um controle, exatamente o que você estava Uhum. falando. Diferente do diálogo. Ele vai para cá e vai para lá, mas se eu olhar os diálogos ali, além de ficar confuso, gente, imagina eu ter numa conversa 2.000 diálogos. Sim. Aqui eu tenho actions, eu tenho empréstimo, empréstimo pessoal, empréstimo CDC, Uhum.
assim vai. Então, eu quero dar manutenção, é até mais fácil. Eu consigo dizer, olha, Duda, você é responsável pela parte de empréstimo, eu sou responsável pela parte de investimento. Eu sou o Uhum. cara especialista em investimento. Sim. Então, né, isso aqui foi até um parênteses bem grande, mas isso é uma coisa, mais um ponto positivo, Não, tá? mas é legal até você falar disso, porque foi até uma coisa que a gente estava conversando hoje, né? Que é muito importante a gente trazer alguns casos de uso, dar alguns exemplos aqui, porque eu acho que às vezes a gente só mostrar a ferramenta, mostrar como faz assistente, como faz a gente, com projetos mais simples, eu acho que talvez a gente não consiga entender como aplicar isso no mundo real, como isso está sendo usado hoje em dia pelas empresas, como você mesmo falou, em várias áreas, saúde, investimento, educação. Então, isso também, nos próximos vídeos, a gente vai trazer projetos aqui com vocês, a gente vai fazer tutorial, a gente vai simular cenários, a gente vai fazer vídeos também só falando um pouco sobre esses casos de uso, como que a gente consegue aplicar isso para a gente usar a IA profissionalmente, né? Do jeito correto e para ganhar dinheiro e para agregar valor ao negócio, Sim. né? Eu acho que é isso que a gente está tentando dizer, ou seja, a ideia que a gente traga nesses papos aqui é essa de como eu utilizo, em que momento, qual é o caso de uso. E aí depende do caso de uso, existe quais os melhores caminhos, porque veja, eu tenho a possibilidade de customização e de desenvolver coisas de diferentes maneiras, com qualquer linguagem de programação. E o que que eu Total. faço com uma linguagem de programação Java, como eu faço com Java? Eu posso aprender Java, mas como é que eu aplico isso para negócio? O que que eu uso e quais bibliotecas, de que maneira eu desenvolvo a aplicação para um caso, por exemplo, de análise de crédito, Sim. ou para dar crédito, ou para uma função para chamar Pix no banco. Então, assim, não adianta eu ser um super conhecedor de Java. Então, a gente só está querendo aqui bater Aham. dessa coisa de conhecer tecnologia, mas eu preciso entender, Não e dá esse é pra o gente ser apaixonado pela tecnologia, né? A gente tem que ser apaixonado em pelo resolver o negócio, problema, que a gente negócio. já falou disso também. Exatamente, porque, gente, isso é uma dificuldade, não é fácil, né? Você fala, Gama, qual que é a receita mágica para eu sempre saber o que que eu uso e de que maneira que eu uso? Não tem. Não tem. Se eu Depende. depende, Depende. se eu desenvolver uma solução para uma determinada área dentro de uma empresa, vai ser de um jeito. Se a Duda resolver, vai ser de outro. Se vocês resolverem, vai ser de E outro. tá tudo bem. Não tem problema E nem nenhum. sempre precisa ser a tecnologia mais mirabolante, a coisa mais atual, a maior novidade. Se uma URA com apertando o númerozinho lá no telefone resolveu o seu problema, é essa tecnologia que você vai Aliás, usar. gente, fica. Mas isso a gente vai falar também em Vamos outros falar, vídeos. Isso aí, gente, tem tá? muito pano para manga ainda, a gente vai conversar bastante. E Exatamente. Eu acho que acho que por hoje por é hoje que a isso, gente né? falou. Gente, aqui a ideia não foi ensinar, nem ensinar a fazer migração. Vocês viram que existem umas diferenças. A Sim. gente ainda vai falar mais do Orchestrate na parte Sim, de a gente vai agent, entrar em muito mais detalhes, gente. Isso aqui foi só para começar. multi-agent, Uhum. colocar aqui, fazer um assistente super inteligente que conecta outros serviços, que realmente age. Ou seja, eu não quero um assistente que me responda bonito, né? Que legal, ele respondeu legalzinho, Que é um agente bonitinho. que vai trabalhar para você. Vai trabalhar. Nossa, falou tudo. Ou seja, os chatbots lá no começo respondia, bacana, a gente Sim. conversa e ajuda. Tá cheio de chatbot assim, gente, e é perfeito. É Agora, aquilo, né? Caso de uso, caso de uso. Vai as de depender. uso. Sim. Agora, eu quero colocar LLM para ele responder de forma muito mais humana, trazer umas coisas interessantes. Mas não é só isso, isso também é legal. Mas é só isso? Ainda não é só isso. Eu preciso dos agentes que eu diga, cara, eu tô com um problema. Eu comprei um equipamento, ele vai responder, né, elegantemente. Pô, Sérgio, que pena, a gente sente muito. Aquela coisa toda Sim. de LLM, né? Aham. Mas eu falo assim, poxa, e aí, o que que eu faço? Eu falo, calma aí, né? Eu vou resolver aqui Eu já. vou resolver. Vou abrir um chamado para você, tá aqui, anota o número do chamado, Aham. e uma pessoa da nossa central de atendimento e de suporte vai entrar em contato, Sim. que pode ser amanhã ou pode ser depois de amanhã. Qual o melhor horário para o senhor? Uhum. Ele vai dizer, olha, para mim seria legal 10. Então estou marcando aqui de 10 a 11 horas, a pessoa vai te ligar. Sim, Isso não é eu acho bacana? Não é que um sonho? sim, eu acho que o grande pulo assim dos assistentes pro agente é que os assistentes a gente só pergunta e responde, então fica naquele Ctrl C, Ctrl V infinito, ele te ajuda em tudo, mas tudo você tem que copiar e colar e resolver em outro lugar. Já os agentes, eles já vão pular essas etapas e fazer esses processos pra Vão gente, agir, vão né? Ele agir é um de fato, agente, né? Ele é né? um agente Sim. especializado em fazer um empréstimo, o outro de abrir um pedido, o outro já vai comunicar a área de suporte. É Sim. isso que a gente quer por trás de um assistente. Aí, e gente, uma coisa bacana que a gente vai falar mais a respeito. As pessoas estão dizendo que não vai existir mais front-end, Uhum. porque vai ser os assistentes com os agentes por trás. Sim. Eu não vou ter front-end de aplicações. Essa é uma. Igual aquele filme Her, né? Que o cara só fala tudo por áudio, não tem nem tela. Não tem nem tela. Então, provavelmente isso vai acontecer. Não sei se é 100%. Tem gente que diz que vai sumir, né?
Mas é interessante pensar nisso, né? Que eu vou Sim, a ter. gente pode até falar sobre isso em outro Vamos vídeo. falar mais a Sim, sim. respeito disso, tá bom? Aham. E próximo a gente vai falar um pouco mais do Orchestrate, aí vocês vão ver realmente as mudanças fundamentais, Sim, pensando em LLM, pensando em RAG, técnicas de RAG, né? O RAG é só subir arquivo, a gente vai discutir bastante sobre isso, sim. né? Não é bem isso, né? E além de todas as ideias que a gente já tem, gente, de novo, deixem aí nos comentários sugestões, perguntas para a gente responder, qualquer tipo de interação, a gente vai estar dando maior apoio aí, a gente vai responder, assim como a gente interage com todo mundo nas outras redes sociais também, né? Exato. E acho que é isso, vai vir muita Ó, coisa boa mostrei por até aí. código. Tá vendo? Ó, tá vendo? Tudo pode Aí acontecer. eu já tenho Mostrei até vários código. spoilers aí, ó. Vários spoilers. Mas a gente vai falar de código aqui, tá? A Sim, gente, eu vou falar de ADK, nós vamos falar aqui que é o Agent Developer Kit, que você consegue fazer um white label, mas vamos falar mais e a gente vai falar do Watson X, que vocês não viram nada, né? A gente não mostrou ainda, falar o que que é o Watson X. sim, Cadê o Watson, Gama? Acabou o Watson, você fala de Watson há 10 anos. Não, o Watson existe ainda, agora tem um Watson X, onde eu trabalho, eu tenho um ambiente de data science completo. Mas sem sim. falar muito, gente, agradecemos. A gente Curte precisa, aí, ó. curte, Se assinem, se inscreve. inscrevam. Essa aqui não foi live, né? Por quê? Porque a gente precisa de pelo menos 50 inscritos nesse canal para a gente poder fazer live no YouTube, tá bom? Então se Então, inscrevam. apoiem aí, se inscrevam, compartilhem com os amigos, com o pessoal que está querendo aprender sobre IA, entrar nesse mundo, às vezes só conhecer por curiosidade. Se inscreve, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver live, que tiver vídeo novo, e comenta aí. E os E assuntos que é querem isso. discutir, né? E É quem quiser isso participar, mesmo. gente, vem para cá. A gente hoje colocou aqui, vocês viram aqui, tá eu e a Duda aparecendo numa bolinha. Mas a gente vai configurar isso aqui melhor. A gente falou, vamos fazer de qualquer jeito. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, A gente vai melhorando, né? né? A gente vai fazendo melhor e melhor e vocês vão acompanhando aqui. A gente vai falar de coisas que a gente não sabe fazer, É, a gente vai aprender muita coisa porque junto a gente faz também. muito isso, tá? A gente algumas vezes está discutindo coisas. Pô, como é que a gente faz isso, cara? Como é que resolve esse caso aqui? Eu e a Duda a gente discute A muito, gente que a gente sempre trabalha com aprende. parceiros e tal. Vamos aprender, vamos bater cabeça, vamos ficar aqui Aham, uma semana batendo cabeça. Tragam coisas também que a gente não sabe fazer, a gente vai tentar fazer junto, quem sabe. sim, E a gente pode ter convidados aí para vir aqui acompanhar e falar de experiência de vocês. legal. Fechou? Valeu, gente. Valeu, Até o próximo obrigado, vídeo. gente. Até a próxima.